Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 25, do 4, versículos do 4 ao 14. Salmo 25, do 4 ao 14. Assim nos diz a palavra de Deus, assim nos ensina a orar a palavra de Deus. Assim vem o Espírito de Deus orar em nós nesta manhã. Porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos o que devemos pedir. Então o Espírito mesmo vem orar em nós e vem orar por nós. Como diz São Paulo, muitas vezes com gemidos inefáveis. Mas vem orar em nós, nos Salmos, na Palavra de Deus. Porque o Espírito Santo que inspirou a Palavra de Deus escrita, não tem uma direção lá e outra acolá. O Espírito de Deus que fala na Sagrada Escritura, e ali pôs a oração para ser rezada, continua a clamar do mesmo modo, a pedir para nós o mesmo, que é a salvação de Deus nas coisas concretas da nossa vida. Então permita agora nesta palavra que o Espírito Santo de Deus venha orar em você. De uma maneira especial, você que diz, eu não sei o que pedir nesse momento. Eu não sei como rezar. Eu já não consigo mais rezar. Eu não tenho vontade de rezar, eu não tenho desejo. Parece que na hora que eu vou rezar me falta o fôlego. A palavra não sai. Permita que o Espírito Santo de Deus venha pôr estas palavras no seu coração para que você ore como convém. Porque quando nós oramos como convém, é impossível não sermos atendidos naquela oração. É impossível que Deus não nos dê quando nós pedimos o que Ele nos manda pedir, com o espírito entregue, com espírito de retidão, com sinceridade de coração. Versículo 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me tuas veredas. Faz-me caminhar na tua verdade e instrui-me, porque és o Deus que me salva. E em ti sempre esperei. Lembra-te, Senhor, do teu amor e da tua fidelidade desde sempre. Não recorde os pecados da minha juventude e as minhas transgressões. Lembra-te de mim na tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso indica aos pecadores o caminho certo. Guia os humildes na justiça. Aos pobres ensina seus caminhos. Todas as veredas do Senhor são amor e verdade, para quem observa a sua aliança e seus preceitos. Por teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, por maior que seja. Qual é o homem que teme o Senhor? Indica-lhe o caminho a seguir, ele viverá feliz, sua descendência possuirá a terra. O Senhor se faz íntimo de quem o teme, dá-lhe a conhecer sua aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá vontade de Graças continuar, a né? Deus, dá vontade, não dá? Mata essa vontade, né? Depois que terminar o programa ali,
Você faz como a Paula, pega esta palavra, avança, Muita promessa aqui. leia com mais calma. Aí pega do versículo 1 até o 22. Leia o salmo inteiro. Mas eu quero, com você, unidos nesta manhã, dizer ao Senhor: Senhor, mostra-me os teus caminhos. Gente, muitos de nós se perdem porque não persevera em face da dúvida se aquilo é ou não é vontade de Deus. Muitas vezes eu me peguei dizendo: se eu tivesse certeza de que é isso que Deus quer, eu entraria ali de corpo e alma. Mas a gente convive com a dúvida. E a dúvida é importante, porque sem dúvida não há fé. Você sabia? Tem gente que pensa assim: porque eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Não, é o contrário. Se você não pudesse duvidar, você também não poderia crer. Porque para crer, nós não podemos ter em mãos a certeza material. Se eu encontro uma pessoa que não ficou sabendo nada que aconteceu nesses dias e digo para ela: olha, nós nos despedimos do Monsenhor Jonas Abib. Padre Jonas se juntou a Deus, está na glória de Deus. E essa pessoa não ouviu isso de ninguém, mas ouvindo da minha boca, ela se entristece, chora e diz: que pena, queria tanto tê-lo encontrado. E ali com as palavras dela, ela vai demonstrando que ela acreditou no que eu disse. Ela teve fé na minha palavra. Agora, se eu chegar para a Paula e contar, a Paula não tem possibilidade de colocar fé na minha palavra. Ela estava lá, ela viu. Então, a fé é uma certeza a respeito de algo que a gente não viu, não tocou, algo que a gente espera. A fé convive com a dúvida. Quando o anjo anunciou a Nossa Senhora dizendo: o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Tu, Maria, encontraste graça aos olhos do Senhor. O favor de Deus está contigo. Cheia de graça. Olha o anjo dizendo para Maria: cheia de graça, o teu Deus é contigo. Cheia de graça, o favor de Deus repousa sobre ti. Ele te favorece. Ele te escuta. Por graça de Deus, as coisas conspiram em teu favor, ó Virgem. E tu foste escolhida por Ele para ser a mãe do Salvador. E Maria, naquela hora, faz perguntas. Como é que isso vai se dar? Eu não conheço o homem. A Maria pergunta para crer melhor. Então veja, nunca pense que a sua fé está isenta de dúvidas. Ou porque você convive com a dúvida que você não pense que você, por isso, não crê. A fé nos faz avançar apesar das dúvidas que aparecem pelo meio do nosso caminho. Então, quantas vezes ali no meio, afogado nas dúvidas, eu pensava comigo mesmo: se eu tivesse certeza que é isso que Deus quer de mim, eu entraria de cabeça nessa direção. Mas veja, nós precisamos perseverar, apesar da dúvida, para que o Senhor tenha ali a possibilidade de nos mostrar o seu caminho. Então, nesse momento que você está vivendo, pede a Deus: Senhor, mostra-me os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Senhor, faz-me caminhar na tua verdade. Nós precisamos caminhar na verdade, gente. Porque a mentira opera contra nós. Olha, eu sei que muitas vezes as pessoas mentem para as outras, até dizendo que estão pensando no bem delas. A gente tem que arrumar um jeito certo de dizer a verdade, mas tem que dizer a verdade. Às vezes até a gente querendo poupar a pessoa de um sofrimento, a gente esconde dela que ela, por exemplo, vai morrer.
Fica iludindo, fica enganando. Porque tem medo que a pessoa se desespere com a possibilidade, com a proximidade da morte. E com isso, o que a gente tira da pessoa? A oportunidade de rezar, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de se confessar, a oportunidade de se despedir, a oportunidade de pedir perdão, a oportunidade de perdoar. Você está vendo como a mentira, muitas vezes, ela acaba tirando de nós em vez de nos ajudar? Então, mesmo com a melhor das intenções, nós não podemos permitir que a mentira faça parte da nossa vida. Toda mentira vai levar você para onde você não quer ir. Toda mentira cobra um alto preço na vida da gente. É melhor caminhar na verdade, por mais dura que ela seja, do que viver iludido na mentira. Porque a vida mentirosa é falsa. Porque a vida mentirosa não dá para se chamar assim de vida. Então a palavra de Deus põe nos lábios o seguinte: faz-me caminhar na tua verdade, Senhor. Instrui-me, porque a mentira nos leva para o erro. Enganado você vai errar sempre. E olha, o resultado do engano nunca é o que a gente espera, porque a gente está enganado. Então, Senhor, me mostra por onde ir. Sobretudo no que diz respeito à nossa salvação, porque Tu és o Deus que me salva. E em Ti eu sempre esperei. Eu aprendi muito a amadurecer a minha fé olhando para o Padre Jonas. Porque essa parte aqui, esse versículo, eu olho e me lembro dele sem dúvida nenhuma. Senhor, Tu és o Deus que me salva, e em Ti eu sempre esperei. Quantos milagres a Canção Nova viveu. Quantas situações aparentemente impossíveis. Quantas situações dificílimas de superar. Quantas situações nos levaram à beira do abismo, e penso que com o Padre Jonas também foi assim. Olhava e dizia assim: agora acaba, agora não dá. Mas de todas essas situações, Deus o livrou, porque nosso Deus é o Deus que salva. Padre Jonas gostava de dizer que a Canção Nova é uma bolinha de sabão. Você já viu uma bolha de sabão? Qualquer coisa estoura. Mas ele dizia: a Canção Nova é uma bolinha de sabão, mas é uma bolha de sabão nas mãos de Deus. Assim ele mostrava a beleza, porque uma bolha de sabão é linda, mas é frágil demais. Assim o Padre Jonas mostrava a beleza e a fragilidade da Canção Nova, mas mostrava nas mãos de quem ela estava. Por que, apesar de todos os pesares, essa obra atravessa dezenas de anos? Na sua simplicidade, na sua fragilidade. Qual é a fragilidade da Canção Nova? É composta da fragilidade de todos nós. Todo mundo que entra para a Canção Nova e traz as suas fraquezas, empresta as suas fraquezas para a Canção Nova. Se perguntar assim, Canção Nova tem defeito? Tem, claro que tem. Que defeito a Canção Nova tem? O defeito de cada um de nós que estamos aqui, porque a gente entrou, a gente não entra sem os defeitos. E apesar dos nossos defeitos, olha essa obra aí manifestando os frutos de Deus. Porque o Márcio está na Canção Nova, a Paula está na Canção Nova, a Aldene está na Canção Nova, o Sapo está na Canção Nova, Eliana nunca deixou de estar na Canção Nova, não é? Nós estamos aqui na Canção Nova, com os nossos defeitos, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: Deus também está na Canção Nova, como um herói salvador. Na sua vida, na sua casa, na casa da sua família. Não tem só qualidades, tem defeitos. Sabe quais são os defeitos da sua família? Os seus, que você põe dentro dela. Você já viu que numa família, até
Os animais se comportam de maneira semelhante da família. Uma família agressiva, o cachorro é agressivo. Numa família estressada, o gato é estressado. E numa família de gente muito santa, que só diz coisa boa, papagaio fala palavrão, não é assim? É claro que não. É claro que não. Porque papagaio aprende palavrão com quem ele ouve. Se na sua família todo mundo reza, papagaio vai fazer o quê? Vai rezar. Aí a gente chega na casa da pessoa, o papagaio começa a xingar a gente, falar palavrão, o dono da casa disse, não sei onde foi que ele aprendeu isso. Eu falei, pois é, eu fico pensando aqui, onde será que aprendeu? Mas nessa família sua, que tem qualidades e tem defeitos, inclusive defeitos que faz você penar. Nessa família, Deus também está. Ou sua família não é uma família de Deus? Porque se não for, chegou a hora. Agora é a hora de ser. E Deus está na sua família como um herói salvador. Como Ele está na Canção Nova como um herói salvador. Eis o Deus que me salva. Senhor, faz-me caminhar na Tua verdade, porque eu sei que a Tua verdade é a minha salvação. Porque és o Deus que me salva e em Ti eu sempre, sempre esperei. Lembra-te do Senhor, do Teu amor e da Tua fidelidade desde sempre. Senhor, lembra da Tua fidelidade, mas não lembra dos meus pecados. É isso que nós pedimos a Deus. Gente, essa palavra é uma confissão de que Deus sabe e a gente não sabe. Até o filósofo diz, né? Depois de tanto estudar, ele vira e diz assim, só sei que nada sei. Você passa a vida inteira estudando para chegar a uma conclusão, eu não sei de nada. Gente, que conclusão honesta, sincera. Você é tão empenhado, você é tão estudioso, você é doutor em tantas coisas. Se você não chegou ainda na conclusão de que você nada sabe, você sabe menos do que esse daí que descobriu que nada sabe. O que a vida vai mostrando para a gente? Que a gente precisa de um Salvador, porque a gente acha que sabe, mas não sabe. Por isso eu fui aprendendo com o Padre Jonas que nós precisamos nos guiar pela vontade de Deus. Porque nos guiando pela própria vontade, nós cometemos as maiores atrocidades da nossa vida. Eu te digo isso como um testemunho. As piores coisas que eu fiz na minha vida e que trouxeram os piores resultados para a minha vida foi quando eu abri mão de fazer o que era a vontade de Deus para fazer minha própria vontade. Quando eu me arroguei algum direito e disse, não, eu posso, eu tenho direito. As melhores coisas que aconteceram na minha vida, os melhores resultados, os melhores frutos, foi quando eu fui capaz de ter humildade de dizer, eu não tenho certeza, não sei. Mas quero fazer o que Deus me mostrar. E se a vontade de Deus estiver nisso, eu irei com confiança, com fé, porque a vontade de Deus está nisso. Eu aprendi com o Padre Jonas que nós precisamos nos guiar pela vontade de Deus. Porque se você buscar mestres nesse mundo, você vai se decepcionar. É claro que nós vamos aprendendo uns com os outros. A gente aprende. Olha quantas coisas boas nós aprendemos uns com os outros aqui no Sorrindo para a Vida. Mas o nosso mestre é um só, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Escuto pregações de muita gente boa, escuto, claro que eu escuto, porque a fé entra pelos ouvidos. A gente precisa sentar com humildade, abrir o ouvido e o coração para escutar a palavra de Deus pregada, se nós queremos alimentar a nossa fé. Mas existe apenas um guia, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, derramado nos nossos corações. Há um só Senhor, e esse é o Cristo,
Só Ele pode nos guiar. Quando nós começamos a confiar demais nos outros, ao ponto de confiar mais em certas pessoas do que em Deus e do que aquilo que Ele nos ensina na Sua palavra, prepare os burros para dar com eles na água. Você pode ter certeza. Porque nessa vida, gente, nesse mundo, ninguém sabe para onde está caminhando. Nem o ser humano, nem as nações, nem os povos. Só para ilustrar para você, nós estamos num tempo em que se fala da vida, de lutar pela vida, de lutar pelas pessoas, de igualdade, de inclusão. Mas a inclusão só acontece na medida dos meus interesses. É só quem eu selecionei para ser incluído. No momento em que no mundo inteiro se fala de luta pela vida, nunca se insistiu tanto no aborto como nos tempos que a gente vive. Muita gente, à custa de uma falsa misericórdia, de uma falsa piedade, tenta de todas as maneiras aprovar a eutanásia. Muita gente que faz discurso de amor, faz como um cobertor para encobrir o próprio ódio. Porque se tem um inimigo, o inimigo dessas pessoas que fazem esse discurso de amor, merece a morte, não merece viver, é outra categoria de ser humano. Como é que é isso? Será que a pessoa para se escutar? É a mentalidade desse mundo. É luta pela vida, mas é da vida daqueles que pensam igual a mim. Enquanto se luta pela vida, há muita gente trabalhando para regulamentar a morte. É uma vergonha nos tempos que nós estamos, onde as pessoas avançaram tanto em conhecimento, em tecnologia, em compreensão de certas realidades. É uma vergonha para os tempos que nós estamos, em que se fala tanto de paz, sempre acontecendo uma guerra. Por que está acontecendo guerra? Porque o ser humano é egoísta. Porque quando uma pessoa não tem Deus na vida dela, ela faz de si mesma o centro. E onde eu sou o centro, eu vou colidir com outra pessoa cuja vida dela, o centro dela é ela mesma. Você pode ver que todas as vezes que tem um conflito desastroso, é o conflito entre dois interesses egoístas. Uma vergonha para os nossos tempos. Conviver com a realidade da guerra. Olha, numa época de tantas conquistas tecnológicas, nós vemos isso ser contradito pelo egoísmo que ainda domina e tanta gente passa necessidade. Gente, o mundo tem recursos para ninguém mais passar fome. O mundo tem recursos para tratar a doença das pessoas. Só que o mundo que nós vivemos é um mundo corrompido, em que a corrupção está aí diante dos nossos olhos, nós vemos constantemente. Aí eu pergunto para você, esse mundo sabe para onde vai? Essas pessoas sabem para onde caminham? É essas pessoas que você vai querer seguir na sua vida? Me desculpe, eu sigo a Cristo. Porque a gente vai no encalço daquele que a gente segue. Mas Jesus passou pela cruz e nós vamos passar, meus queridos. De um modo ou de outro, todo mundo morre. E todo mundo passa pelo sofrimento. Alguns vão viver o sofrimento branco, que é aquele que você não derrama sangue fora, mas sangra dentro. Tem muita gente que foi mártir dentro da própria família, sofrimentos atrás de sofrimentos. Até adoeceu emocionalmente, até adoeceu mentalmente, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta injustiça. Mas ali, fiel a Deus, fiel à verdade, fiel à sua família, fiel inclusive a quem o traía. Por Deus a pessoa se manteve fiel a quem o enganava, a quem o traía. Vai dizer para mim que isso não é passar pela cruz? Padre Jonas não foi assassinado, não foi pregado na cruz, mas ele viveu um martírio branco.
Ele conta, e várias vezes contou, da experiência daquele que se chama noite escura da alma, um tempo que ele rezava sem ter gosto, rezava sem sentir a presença de Deus, enquanto ele não é que Deus não estava com ele, mas não sentia a presença de Deus. Enquanto não sentia a presença de Deus, você acha que as tribulações e a tentação e o diabo dava folga? De jeito nenhum. Mas quando nós somos fiéis a Jesus e nós seguramos na mão dele, a gente entra com Jesus no túnel escuro e com Jesus a gente sai do túnel escuro. O que você precisa fazer para sair do túnel escuro é não largar da mão de Jesus. E se você entrou nesse túnel sem ele, agora você precisa pedir a ele que venha te tirar. Porque ele pode tirar você da vida mais tenebrosa que você imaginar. Não foi o testemunho que nós escutamos? Todos os dias o Senhor nos dá um testemunho que confirma a palavra antes da palavra ser proclamada. Você ouviu o testemunho? Desde os 9 anos de idade, esta mulher, que agora tem 41, viveu na prostituição desde os 9, era isso que ela estava contando. Que ainda menina, ela vivia essa realidade de prostituição, de drogas e de todo tipo de promiscuidade e vida errada, de todo tipo de vício. E aquilo que às vezes um tratamento não consegue fazer, uma terapia não consegue fazer, uma pregação foi capaz de transformar a vida desta mulher. Você sabe por quê? Porque na pregação não está apenas uma estrutura de palavras. Numa pregação não estão apenas ideias. A pregação da palavra não é palestra. Porque na pregação da palavra atua Cristo. Enquanto o pregador fala de fora para dentro, faz uma palavra chegar aos seus ouvidos, o Espírito Santo fala de dentro do seu coração para lhe dizer que essa é a vontade de Deus, a sua salvação. Então o Senhor tem poder para tirar você de qualquer perdição, de qualquer uma, de qualquer fundo de poço, de qualquer escuridão, mas você não pode largar das mãos de Deus, da mão de Jesus. Por isso a mais alta sabedoria é você saber para onde você deve ir, no sentido de você ter uma vida melhor. No sentido de você saber como melhorar a sua vida. E melhorar a vida não é melhorar as coisas, porque quando a gente fala de melhorar a vida, a pessoa pensa numa casa chique, num carro novo, numa poltrona mais confortável. Melhorar a vida é de dentro para fora, gente. É melhorar a alma, é melhorar o coração, é saber para que nós vivemos, é consertar o que está estragado dentro de nós, porque quando a gente se arruma por dentro, o de fora se organiza como consequência. Quando uma pessoa tem uma vida organizada, até o armário dela é organizado. Quando uma pessoa para de desperdiçar o seu tempo, consequentemente ela para de jogar dinheiro fora também. Então você vê que a vida é digna por dentro e por fora, mas tudo começa dentro. Deus saber como é que... Por isso que eu tenho que dizer, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, para eu ser mais perfeito, para eu ser mais santo. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Esse é um jeito perfeito, maravilhoso de você dizer, não me deixa cair no erro, não me deixa cair no engano. Porque muitos desses prazeres que a gente se arroga, eles são enganosos. Sabe, no passado, por causa de não ter conhecimento, as pessoas tiravam tesouros desta terra à custa de espelhos, de bijuteria, trocavam com os índios nativos desta terra. Hoje, nenhum índio esclarecido vai trocar ouro por espelho, por bijuteria. Gente, nós trocamos vida por enganos. Maior tesouro da vida da gente não é o dinheiro que a gente tem, porque tempo compra dinheiro, mas dinheiro não compra tempo. Com tempo de vida,
você faz dinheiro. Mas com dinheiro você não acrescenta um dia mais de vida para você. Chegou o dia da morte, você não vai poder falar assim, quem pode me dar aí mais 1 ano, 2 de vida? Eu tenho aqui, ó, entrego tudo. Quando chegar a hora, você pode entregar o que você quiser. Você não compra mais dias de vida. E, no entanto, nós trocamos a nossa vida por algumas coisas momentaneamente prazerosas, mas que só vêm nos desgraçar. Então, quando eu digo, Senhor, me mostre os seus caminhos, não me deixa cair no erro, não me deixa eu cair no engano, porque há muitas maneiras de se fazer uma coisa. Há muitas maneiras, mas somente uma é a maneira de Deus. Por isso, quando eu acordo de manhã cedo, o que eu pergunto para Deus? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? Porque fora da vontade de Deus, há muitas vontades. Há muitos caminhos, todos eles nos dissipam. Mas para você ser certeiro, para você ser eficaz, Senhor, mostra-me as tuas veredas. Porque somente uma é a maneira de Deus. Tem muitas maneiras de a gente viver dentro de casa, mas tem uma que é a maneira de Deus. Tem muitas maneiras de a gente abraçar uma missão na vida, mas tem uma missão que é de Deus para você. Essa é capaz de trazer plenitude para o nosso coração, realização plena, felicidade sem limites. Então veja, não basta a gente alcançar um objetivo. É preciso a gente alcançá-lo do jeito certo, do jeito bom, do jeito santo, do jeito que agrada a Deus. Não basta a gente alcançar um objetivo, eu quero ter um homem na minha vida. Uma mulher dizendo. E para isso ela parte para o tudo ou nada. O que tiver na frente eu vou pegar. Não importa se ele é pai de família, não importa se ele tem mulher, não importa se ele tem vida errada. Eu quero porque eu quero, porque... Então prepara para você pagar o preço, meu Deus do céu. Na verdade não é isso que você quer. Você quer algo que seja bom, não é isso? Você quer algo que entre na sua vida do jeito santo, do jeito certo, do jeito que agrada a Deus e que vai fazer dar certo. Porque se você fizer do jeito errado, vai dar errado. E tem gente que diz assim, tudo na minha vida dá errado, porque faz do jeito errado desde o início. Então vamos dizer uma coisa aqui, cansei. Quero fazer do jeito de Deus, do jeito que agrada a Deus, porque nisso está a minha felicidade. Há pessoas que conseguem o que querem, mas para isso essas pessoas se sujeitam ao que não querem e ao que não deveriam. Porque olha, uma vida de prostituição, como foi o que ela disse. Às vezes se vive uma vida assim por causa de algo que se quer alcançar. Porque olha, sinceramente, você se entregar a qualquer pessoa. Tem gente que diz que a vida de uma prostituta é uma vida fácil. Você se deitar com qualquer homem, você não sabe de onde veio, não sabe com quem esteve, não sabe que doença tem, não sabe se está limpo, se está sujo. E homem vive isso. Que vai tratar você igual um objeto. E o homem vive isso. E que depois vai te jogar fora. Oi? O homem também vive isso, né? Tem muito... E o homem também vive isso. Porque a prostituição não é a realidade só das mulheres. Cada vez mais tem se traduzido na realidade dos homens também. E, aliás, quem se envolve com uma prostituta é um prostituto. A diferença é que... Qual a diferença entre os dois na prostituição? É que um ainda ganha dinheiro, o outro perde. Né? Mas a realidade do pecado é a mesma para os dois. Só que quando você vai, às vezes, conversar com uma prostituta e pergunta para ela, por que você gosta dessa vida? Não, eu gosto do dinheiro. Ou do que isso me proporciona. A que preço? Para ter o que quer, a pessoa faz o que não quer e entrega algo muito mais precioso. Meus queridos, é muito bom a gente conseguir o que a gente quer. Mas a que preço? Porque a vitória não é somente a gente chegar lá. A vitória está no caminho que a gente escolhe. Tem muita gente que não chegou lá, mas foi vitorioso, porque escolheu um caminho vitorioso.
E as coisas foram dando certo desde o início. Até com a sabedoria é assim. E diz com razão um provérbio persa: o homem sábio é o homem que está em busca da sabedoria. E o homem estúpido é aquele que pensa que já encontrou. Quem é a pessoa de Deus? É a pessoa que está em busca da vontade de Deus. E quem é a pessoa que se perdeu de Deus? É a pessoa que acha que já o encontrou. Você já viu que todo mundo que dentro da igreja se acha demais, se acha muito santo, acha que está acontecendo, é justamente quem perdeu a graça, quem perdeu a unção e quem começa a produzir frutos ruins. Você já viu que as pessoas mais frutíferas dentro da igreja são aquelas que têm a sensação de estarem perdidas e estão sempre buscando a Deus? Buscar a vontade de Deus é sabedoria e é o caminho da felicidade. Vamos fazer isso agora. Feche os seus olhos um pouquinho. Porque quando nós queremos fazer o que é certo e quando nós queremos nos guiar pela vontade de Deus, Deus nos salva e Deus nos guia. Como diz aqui a palavra: faz-me caminhar na tua vereda e instrui-me, porque és o Deus que me salva, e em ti sempre esperei. Quando estamos dispostos a corrigir os erros e recomeçar, nós podemos sempre esperar pela ajuda de Deus. Você está disposto a corrigir a rota? Você quer recomeçar em Deus? Então você pode, eu te digo em nome de Jesus Cristo, que você pode esperar pela ajuda de Deus, sim. Não é o que a palavra diz? Senhor, não recorde os pecados da minha juventude e as minhas transgressões. Lembra-te de mim na tua misericórdia, pela tua bondade. Bom e reto é o Senhor, por isso indica os caminhos aos pecadores. Guia os humildes na sua justiça, aos pobres ensina os seus caminhos. Por teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, por maior que seja. Por maior que seja o seu pecado. A ajuda de Deus chegou para você hoje. O Senhor está estendendo a mão dele para você hoje. Temos erros, pecados, transgressões, mas o Senhor usa de misericórdia e bondade com quem decide deixá-los. O Senhor mostra como escapar das armadilhas do pecado. Então diga: vem Espírito Santo Vem, de Deus. Espírito Santo. E mostra-me, Senhor, também a saída para a minha vida. Amém. Senhor, dá-me a graça de recomeçar. Diga ao Senhor agora. Quero recomeçar. Porque agora o que importa não é o lugar onde você se encontra, mas a direção que você está dando à sua vida. Não é onde você está, mas para onde você quer ir. E Deus te dá a garantia de 2 balizas. Com Ele você vai ter sempre amor e verdade. Ele nunca vai mentir para você. E sempre vai te amar. Obrigado, Senhor. Obrigado.